Assim, agora é o nosso irmão Carlos. Nosso irmão Carlos, mais chamado de Carlinhos, né, aí no movimento espírita. É o outro especialista em música, aí no nosso movimento, nos centros espíritas, compõe músicas, né, e ele pertence ao centro da Casa de Poliana. Isso. É o centro que tem umas atividades muito importantes também aqui dentro de Goiânia. Então, nós vamos passar a palavra para o Carlinho, que ele vai mesclar para nós entre música e exposição. Tá? Boa noite, meus irmãos. Conforme o nosso querido Fábio falou, meu nome é José Carlos dos Santos. Mas as pessoas me chamam de Carlinhos desde que sou criança, mamãe me chamou assim. Aí eu virei o Carlinhos e assim vocês podem me chamar. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, uma alegria muito grande. Mas, acima de tudo, uma gratidão muito grande por poder servir de alguma forma, já que todos nós somos pecadores, somos todos endividados, e uma oportunidade como essa a gente vai diminuindo um pouquinho a nossa carga, né? E eu vou falar hoje para vocês sobre a sintonia, né, a partir da filosofia, entre o espiritismo e uma corrente filosófica que eu acho muito interessante, que é o estoicismo. Uma pessoa, com uma maneira muito generosa, ele não estava querendo ofender, ele achou uma forma, digamos assim, meio enviesada de elogiar para mim a doutrina espírita, já que ele me conhece há muitos anos e sabe que desde criança eu tive a felicidade de ter contato com a doutrina. E com certeza eu pude chegar até aqui bem melhor do que pior, porque perfeito nós não somos, graças a esses fundamentos maravilhosos. Então essa pessoa falou, olha, se a doutrina espírita não fosse religião, ela era perfeita. Ele não estava querendo ofender, é porque ele se convencia tanto a partir do que tem de ciência na doutrina, do que tem de filosofia na doutrina, na beleza da prática da caridade. E como ele era uma pessoa, digamos assim, um pouco mais, não agnóstica, mas um pouquinho, né, não muito dado à linguagem dogmática que aprendeu desde cedo. Aí eu achei interessante aquilo que ele falou, eu fui tentar entender um pouco, para poder até explicar para ele o porquê desse viés, a importância que isso tinha, já que a religiosidade, em qualquer instância que ela seja, na sua essência, ela só quer nos melhorar. Ela só quer nos integrar com o sagrado. E nessa integração com o sagrado é impossível que saia alguma coisa ruim. Vocês concordam? Então eu fui observar. Os estudiosos da doutrina, sobretudo as pessoas que sabem muito mais do que eu, sabem que a intenção do Kardec era muita seriedade naquilo que ele estava buscando comprovar, a partir daquilo que o instigava, que deixava ele curioso, numa época em que as pessoas ficavam assim tão impressionadas com qualquer coisa. Hoje, se nós vemos uma pessoa com muita criatividade, com muita inteligência, no mundo em que a gente vê coisas acontecerem com a tecnologia que a gente nem imaginava, a gente não se assusta, mas naquela época, quando via uma pessoa com uma habilidade musical, uma inteligência muito grande, as pessoas ficavam assim. Não podemos esquecer que era época de muito obscurantismo ainda, 1857, pode-se dizer que oficialmente foi fundada, né, a doutrina, se assim podemos dizer. E aí, depois de todo aquele embasamento, todo aquele estudo sério, ele então se permitiu buscar então as comunicações dos tais espíritos, vamos dizer assim. Até então, muita filosofia, muito estudo matemático, tudo que era necessário para comprovar uma teoria. A questão é que quando os espíritos vieram falar com eles, diziam, em nome de Jesus Cristo. Opa, como assim? Em nome de Jesus Cristo. Aí não teve como não dar esse maravilhoso viés de um princípio religioso. Porém, sem linguagem dogmática, sem rituais. O nosso irmão Fábio falou uma coisa super interessante. Não é o fato de vocês aprenderem todos os fundamentos aqui da doutrina que obriga vocês a servirem numa casa, fazer uma casa. O serviço maior que vocês fazem é usar esses fundamentos para tornar a sua vida e do próximo melhor. E é aí que eu quero pegar o contraponto de vocês entre as duas vertentes, vamos dizer assim, né?
Quem gosta de filosofia, quem estuda um pouco de filosofia, sabe que um dos ramos, digamos assim, mais em voga, por que não dizer no momento, é o estoicismo, né? O estoicismo foi fundado por Zenão de Sítio, ali ainda 300 anos antes de Cristo. E muito do cristianismo foi fundamentado naquela coisa. Existem dois princípios, entre tanta coisa maravilhosa, mas que são, pode-se dizer, básicos no estoicismo, que é você não sofrer por aquilo que você não controla e aceitar a impermanência das coisas. E a doutrina espírita, a gente sabe desde então que os espíritos querem que nós evoluamos, que nós sigamos o nosso caminho crescendo. As oportunidades que temos de crescer a partir da oportunidade maravilhosa da reencarnação, ela está intrinsecamente ligada ao valor que tem a nossa boa prática. E que prática melhor do que você não sofrer por algo que você não controla? Você não controla o tempo. Eu vesti uma blusa porque ainda falei com a minha esposa, será que vai fazer aquele friozinho de ontem à noite? Ela é muito friorenta, falou, você não sente tanto frio assim, mas eu iria. Aí naquela coisa de vir, para chegar aqui a tempo de vibrar nessa energia maravilhosa de vocês, eu botei a blusa e o resultado está ali, ó. Eu não tenho controle, não adianta eu falar, não, mas que coisa, que tempo ruim, isso não está no meu controle, não está no controle a família que eu nasci, não está no controle o lugar onde eu nasci, não está no controle a opinião que as pessoas têm de mim, mas está no meu controle o que eu faço com isso na minha vida. A opinião que as pessoas têm de mim, não cabe a mim controlar, mas cabe a mim saber como é que eu vou lidar com aquilo. E os espíritos sempre querem que nós evoluamos, que não fiquemos presos a conceitos arcaicos, não aceitemos as mudanças que nos foram impostas pela vida, pelo destino, pela roda da vida, por assim dizer. É quase impossível que nós não leiamos cada capítulo da doutrina. Eu acredito que não existe em nenhum capítulo, eu confesso que não parei para observar isso, de tão fascinado que eu fico, mas sempre que os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, vocês sabem que ele começa invariavelmente com um texto bíblico, por isso o Evangelho segundo o Espiritismo, não um novo Evangelho, como alguns dos nossos irmãos detratores gostam de falar, mas aí vem uma análise daquele ensinamento bíblico, e depois a instrução dos espíritos de como nós devemos aplicar aquilo no nosso dia a dia. E é aí que entra a questão. Quase sempre, e acho que em todos os capítulos, meu irmão Fábio, eu nunca parei para observar, sempre vem uma orientação, ou de Platão, ou de Sócrates, quando não Santo Agostinho, quando o espírito o irmão apenas que não se identifica, porque não há essa vaidade. Então, eu tenho oportunidade de estudar numa instituição chamada Nova Acrópole, com certeza muitos de vocês devem conhecer, a filosofia, e eu observo que talvez pela intenção de não se posicionar politicamente, religiosamente, dogmaticamente de qualquer lado, que lida-se claramente com a reencarnação. Agora mesmo nós estamos estudando sobre isso, o lei do Dharma, o karma, ou Dharma e karma, que são coisas presentes no dia a dia da doutrina espírita. Mas, obviamente, por respeito a tudo aquilo ali, eu ouço, aprendo, aquilo que eu percebo que está muito afinizado com a doutrina, eu absorvo com mais satisfação ainda. E aquilo que eu observo que às vezes não está nos fundamentos, porque entra muito entra muito na filosofia oriental, por exemplo, eu busco aprender. Mas, irmãos, a gente não precisa. Esse preâmbulo, digamos, que eu fiz aqui para vocês, é meramente para falar da sintonia entre essas duas vertentes, entre a maravilha que é a gente entender que viemos para esta vida com a oportunidade maravilhosa da encarnação, sem tentar controlar como é que essa vida é nossa.
Nós só podemos tentar controlar nós mesmos. Como lidar com essa oportunidade maravilhosa? Como chegar dentro de uma família que nos dá tanta dor de cabeça, um irmão que nós não entendemos por que veio da mesma barriga, por que foi criado com o mesmo fundamento, por que foi dado a ele os mesmos valores, e é tão diferente um do outro. É tão complicado. Na pergunta 209 do Livro dos Espíritos fala sobre isso, essas diferenças. Mas será que não seria, filosoficamente falando, muito melhor se nós buscássemos, ao invés de ficar tentando entender essa coisa tão intrínseca, tentar aceitar e olhar dentro de nós, buscar o autoconhecimento, entender aonde a gente contribui para que aquilo não seja legal? Porque vai chegar um ponto em que não depende de nós, mas de saída depende de nós. Eu posso não me dar bem com uma pessoa gratuitamente, isso é um grande atraso, né? Nós ainda estamos numa fase em que a gente olha para uma pessoa sem saber quem é e faz assim, como diz a mãe da gente, virando a boca. Não fui com a cara daquela pessoa. A gente ainda está nesse grau de involução. A gente não sabe quem é aquela pessoa. Ela pode até ser aquilo que vai nos afastar dela, mas que nós ou não vamos dar oportunidade daquilo, ou se surgir oportunidade, dê a oportunidade da pessoa mostrar-se quem é. Quantas vezes nós somos surpreendidos por pessoas que chegam, nossa, não sabia que isso era legal assim não. Isso é tão comum acontecer, né? Alguém que vai ser um aluno, uma pessoa que vai para um curso, uma sala de aula, fala assim, nossa, mas aquela pessoa é maravilhosa, não imaginava que ela fosse do olho, que eu olhei para ela, eu achei esquisito. Olha, não vamos dar essa oportunidade de não evoluirmos. Pode ser que a gente não evolua, porque nós estamos aqui para evoluir. Pode ser que nós não evoluamos ao ter atitudes tão simples como essa, mas com certeza a gente dá um atraso na nossa caminhada. Eu acho que nós precisamos entender que o nosso papel aqui, ele primeiro é de honrar o que foi feito até aqui. Imagine uma conta, não é hipotética, porque eu não vou fazer essa conta agora, mas pega apenas a quarta geração, que seria seu tataravó, depois sua trisavó, seu bisavó, sua avó, seus pais. 5 gerações, perdão. Faça a conta dos primeiros que tiveram 2 avós paternos, 2 avós maternos, depois foi dobrando. Quantas pessoas viveram e honraram a oportunidade de viver para que nós chegássemos aqui? Porque se nós chegamos aqui, alguém segurou a onda lá para nós. Se ele tivesse morrido no meio do caminho. Nós estamos falando de coisas ruins. Não vamos deixar de honrar aqueles que morreram em batalha para que nós chegássemos aqui bem. Até esses também fizeram o seu papel. Mas falemos diretamente do nosso núcleo familiar. Aquelas pessoas que seguiram o seu destino, conseguiram se manter vivas e cumprir o seu papel familiar e hereditário para que nós chegássemos até aqui. Nós não viemos num passe de mágica. Não teve como. Os nossos filhos, quem tem filhos, não estão aqui por um passe de mágica. Ainda que fossem filhos da inseminação artificial, era preciso que houvesse um envolvimento humano para que eles pudessem estar aqui. Aí vocês imaginem a seguinte situação. Imaginem algo real. A imaginação é por conta do que a gente não sabe, da abstração que se faz de situações como essa. Há 200 anos atrás, havia esse local aqui. Pela posição geográfica que é aqui, talvez não tivesse nada construído, já que o nosso começo como cidade foi lá em Campinas, né? Até foi comemorado o aniversário há coisa de 1 mês e pouco atrás. Não havia nada aqui há 200 anos. Nada de obra arquitetônica. Haviam pessoas que estavam vivendo aqui. Haviam pessoas que estavam buscando fazer com que isso aqui chegasse até aqui, que fosse um pequeno povoado, que fossem tropeiros, que fossem indígenas, fossem bandeirantes, sem entrar no mérito das ações deles, mas apenas honrando o que foi necessário e foi benéfico para nós.
E essas pessoas vieram seguindo, a coisa de 200 anos é o quê? 3 gerações, né? Vieram e fizeram com que nós pudéssemos chegar aqui com essa estrutura toda. Porque quem fez essa casa, quem teve a ideia de criar essa casa, e a partir daí toda a estrutura em que ela se assentou, teve um pai. Esse pai, por sua vez, teve uma mãe, e que teve uma avó, um bisavó. Essas pessoas não estão, talvez estejam em espírito, mas elas não estavam, com perdão da expressão, nem aí para isso que nós estamos falando. Mas mais do que ouvir isso que nós estamos falando, elas fizeram isso de que nós estamos falando. E aí vem a pergunta: salve essas pessoas jovens que aqui estão, que ainda não têm filhos, mas aos que têm filhos, nós sabemos que daqui a 200 anos nós não estaremos aqui. Mas como é que estarão as pessoas que estão seguindo a partir de nós? Porque se nós, fazendo mais um paralelo entre o que nós estamos falando, ficarmos brigando pelo que não controlamos, ficarmos nos deixando levar pelo que os outros pensam de nós, pelo desânimo que nos trazem a nós, pelas críticas destrutivas que fazem a nós, com certeza nós não vamos chegar a deixar um bom legado para que 200 anos alguém possa falar a mesma coisa que nós estamos falando aqui. É atribuída ao Chico uma frase maravilhosa, que diz que embora não possamos voltar atrás e fazer um novo começo, podemos começar agora e fazer um novo fim. É isso que vale, meus amigos. É isso que vale fazer com que a nossa irmã falou no começo, uma oração pedindo uma vibração para as almas daquelas pessoas que se foram nesse acidente tão triste. Eu tive um momento de comoção até um pouco maior, porque eu estava lá pertinho. Eu estou desenvolvendo um trabalho lá em Valinhos, que fica 10 minutos de carro. Com certeza, se nós tivéssemos dormindo, se tivesse acontecido aquele acidente à noite, é tão perto que a gente teria ouvido. Quem conhece aquela região sabe que Campinas, Valinhos, Vinhedo, né, é muito pertinho. Mas é incrível como ainda tem pessoas que, ao invés de simplesmente se posicionar numa posição de pedir paz e acolhimento para aqueles espíritos, fé e força para as pessoas que ficam, ainda ficam tentando teorizar de forma agressiva, sem saber as reais causas da coisa, como se isso fosse mudar o destino daquelas pessoas. A gente precisa entender que há uma ordem natural no universo, há uma lei, e lei, independente de a gente não gostar, de a gente não concordar, é para ser cumprida. Quando você sai daquela lei que você tacitamente aceitou se submeter a ela, você vai desordenar. E uma dessas leis é que a gente não muda essa impermanência das coisas. É incrível, tem pessoas que têm coragem de se aproveitar daquele momento para pedir dinheiro em nome das pessoas que nem sabem que aquilo está sendo feito. Mas aí nós não temos o controle sobre essas pessoas. Claro que nós não vamos vendo essas pessoas passar a mão na cabeça delas e dizer, não, coitada, essa é assim mesmo. Não. Essas pessoas precisam se submeter às punições que é previsto para esse tipo de atitude. Isso é um fato. Mas mais importante do que nós ficarmos tentando teorizar se o piloto era um culpado, se a companhia estava... Enfim, tantas teorias que surgem. Pensemos, de fato, no sofrimento daquelas famílias, pensemos, de fato, na dor daqueles espíritos durante um instante, tão breves segundos, talvez pouco mais de um minuto, que eles tiveram a certeza que iriam morrer. Isso é tudo muito difícil. Não é dado a nós entender o porquê de determinadas formas de desenlace, mas é dado a nós, através da própria orientação da doutrina, que há todo um processo, há todo um propósito para isso. Agora, e se não houvesse esse tal propósito? E se simplesmente o milagre já se fez quando nós viemos para cá, quando nós tivemos a oportunidade de aqui seguir o nosso destino? Ainda assim,
nós tínhamos que entender que é um processo, é uma dor que precisa ser respeitada. E que enquanto a gente perde tempo, eu estou usando a analogia do acidente, mas no dia a dia a gente vive fazendo isso. Quantas vezes a gente chega na casa da gente, encontra uma casa suja, não sabe por que ainda, se é alguém que presta aquele serviço, por que ainda não fez aquilo, ou se é o companheiro ou a companheira, porque eu acho que é justo que os dois façam isso, eu faço isso, por que ainda não fez o que tinha que fazer? A gente já vaticina que não foi feito por isso, por aquilo de ruim. Eu estou usando a analogia do acidente por isso. Mas são pequenas coisas que começam a minar a nossa resistência rumo à luz, que vão tornar mais trevoso o mundo que está à nossa volta. Então, meus irmãos, mais importante do que nós tentarmos controlar aquilo que nós não conseguimos mesmo, é nós buscarmos no dia a dia e na solução que se propõe, todas as vezes que um problema surge, porque o problema surgiu, é óbvio, há uma solução para ele. Porque se não há solução, já está determinado. Cabe a nós aceitar. Agora, quando a gente fala aceitar, é até uma inverdade que muitas pessoas falam sobre essa questão do estoicismo. Não é você fazer como a gente usa falar no interior, foi criado no interior. Não é a gente virar boi de canga, não. Bota a canga no boi, ele vai para onde você manda. Não, não é isso. Você tem sim o direito e o dever de proteger a sua integridade moral. Você tem sim o direito e o dever de defender o seu ponto de vista. Porém, você tem a obrigação de se embasar no melhor para que você possa realmente ter direito de defender o seu direito, para que você possa argumentar com mais propriedade. Eu tive a sorte, a felicidade de, em 5 filhos, poder dizer que todos são bons cidadãos. Mas eu não tenho nunca, em um minuto da vida, pretensão de dizer que aquilo foi uma sorte minha. Não foi. Primeiro que eles não são perfeitos. Quando eu digo bons cidadãos, os que são casados são maridos e esposas devotados, os filhos que eles criaram também com seus princípios, os outros solteiros estão seguindo a sua vida da melhor forma. Mas eu contribuí pouco. Mas entre essa contribuição tinha 2 coisas que eu falava para os meus filhos. Primeiro, vocês procurem sempre saber o que é certo, seja através do que eu e sua mãe falamos para vocês, seja do que vocês veem por aí, porque enquanto vocês não sabem, a gente mostra, mas vai chegar uma hora que vocês vão saber, sem que nós mostremos. Porque quando você sabe o que é certo, e você tiver que argumentar, você já sai com a razão do seu lado. Haja pelo certo. E a segunda coisa, não erre, mas eu errei, seu avô errou, seu bisavô errou, todos nós erramos. Mas se eu estou aqui para falar com você, é porque eu consegui passar pelos erros e chegar até aqui. Então, a segunda orientação. Se vai fazer, se não tem jeito de fazer algo errado, por equívoco, às vezes por uma escolha, por uma tentação, pelo menos o faça de modo que você não fique longe do alcance do seu pai e da sua mãe. Porque se você fugir desse alcance, aí já era. A mesma forma, então eu falo isso para vocês, me permitam esse testemunho, não para ter a pretensão de dizer que eu sou o pai. Não, eu separei. E a minha primeira separação foi desonrosa para mim. Então eu falo isso para vocês porque eu não estou sendo pretensioso. Eu quero só dizer para vocês que, acima de tudo, para as pessoas à nossa volta, sobretudo aquelas que buscam de alguma forma aprender conosco, sempre falemos para essas pessoas, façamos por nós. Né? O Marco Aurélio, o imperador Marco Aurélio, um dos pilares do estoicismo, fala, ao invés de ficar mostrando como é que deve ser um grande homem, seja-o. Então a gente pode sim orientar as pessoas, mas procure ser uma pessoa decente. Procure realmente isso que nós vimos buscar aqui, seja uma cura espiritual para algo que nos aflige, seja um momento de leveza na alma no meio de tanta correria, que alguém gosta, eu gosto de ir no centro, que lá a gente ouve umas palestras, a atmosfera é boa, é uma paz, e é gostoso, no finalzinho tem uma sopa que integra tudo. Não importa, aqui se busca luz. Da forma que você vem buscar, o nível de luz, ou a razão da luz que você vem buscar, não importa.
Porque a luz aqui, ela está presente. Nós falaremos disso noutra oportunidade, outras pessoas muito mais aquinhoadas com o conhecimento do que eu podem falar. Mas aqui, enquanto vocês estão aqui, existe uma egrégora de espíritos cuja missão é proteger esse ambiente com uma energia maravilhosa para que nada desestabilize aqui. Agora, quando nós saímos daqui, é como se um halo de luz fosse nos seguindo. E ele vai nos seguir para onde a gente for. Essa luz, ela é perene, é uma luz maravilhosa. Porém, se a gente sai um pouquinho do rumo, pode ter certeza que essa luz ela vai enfraquecendo. O que se busca com isso? A pretensão de dizer que temos que ser perfeitos o tempo todo? Não. Apenas fiquemos atentos às nossas escolhas. Apenas busquemos aceitar e lidar bem com aquilo que vai acontecer a partir do momento que a gente sai daqui. Tá bom? Agradeço a vocês imensamente a oportunidade. Eu ficaria horas e horas aqui falando com vocês, porque para mim é uma gratidão muito grande estar aqui. Mas nós temos que seguir com os trâmites, digamos assim, né? Então, muito obrigado pela oportunidade e com certeza, sempre que eu for convidado, eu estarei aqui com vocês. Obrigado. Bom, gente, então, é agradecer, né? Agradecer ao nosso amigo pelas palavras tão importantes hoje, que falou sobre filosofia. Então, que essas palavras sejam levadas conosco para a gente meditar na nossa casa, no nosso travesseiro, na nossa vida, né? Muito importante. E ainda mais com o embasamento da doutrina espírita, que faz com que nós saibamos por que nós estamos aqui, de onde nós viemos, para onde nós vamos, qual que é a finalidade dessa vida. Então, nós queremos agradecer ao nosso Carlos, José Carlos, pela sua presença aqui nesta noite, pelas músicas, né? E que todos nós possamos alcançar esta mensagem que ele deixou aqui para nós nesta noite. Na prece de encerramento, a gente lembrar daqueles nomes que nós colocamos lá no caderno, que possam, com a nossa prece, com o nosso bom pensamento, alcançar todas as pessoas que nós pusemos os nomes ali, né? Não esquecer a vasilhinha com a água que você colocou ali para frutificar, né? Porque é duro a gente chegar na farmácia, comprar o remédio e não levar o remédio, né? Não é mesmo? Então, aqui é importante, a gente vai ser fluidificada com todo carinho, com todo o senso do bem, né, para as pessoas, mas tem que levar para casa para tomar e fazer o benefício, né? Isso que é importante. Então, meus irmãos, convido a todos para levar o nosso pensamento até o Mestre Jesus, lembrando de tudo aquilo que Ele nos trouxe, dos seus ensinamentos, dos seus exemplos, que cada um possa lembrar daquela dificuldade que passa, da enfermidade, daquele sentimento que vem lá do fundo do coração, que merece um pouquinho de atenção. Nosso Mestre Jesus conhece a cada um de nós na intimidade e sabe o melhor remédio para cada um. Mas mesmo assim, confiantes nesse ser amoroso, façamos os nossos pedidos, que cada um possa mentalizar aquilo que deseja, mentalizar para a pessoa que deseja, e que o nosso Mestre Jesus, através do seu amor, da tua luz, possa nos envolver, nos curando, nos acalentando, enchendo o nosso coração de alegria e de força de vontade, para que cada um possa seguir com seus objetivos, com seus propósitos, dentro da luz e da proteção do nosso Mestre. Nesse sentido, façamos a prece que nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Que o Mestre Jesus possa acompanhar todos até em casa.